Reaberta. Essa presidência solicita aos novos vereadores que registrem presença. Havendo o número regimental, essa presidência dá por iniciada a discussão e votação da matéria da ordem do dia. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem da vereadora Carolina Pontes. Excelentíssimo presidente, solicito a gentileza de que seja colocado para a anuência dos líderes a possibilidade de inversão de pauta para o projeto em caráter esporádico, haja vista que esse projeto já estava na pauta em outra circunstância, for adiado, e temos autoridades que farão uso da palavra. Obrigada, presidente. Qual que é? Qual que é? Eu preciso da anuência dos líderes. Marcos Xavier. Sim, presidente. Toninho Franco. Sim, presidente. Cleiton Silva. Sim, presidente. Carolina Pontes. Sim, presidente. Lemão. Sim, senhor presidente. Projeto de lei. Sessão está suspensa por 1 minuto. Você está acompanhando a sessão ordinária. Voltamos em instantes. Eu entendi. O problema não sou eu. Somos vítimas e não culpados. Baseado no artigo 149, inciso 3º do Regimento Interno da Câmara Municipal, que permite a suspensão da sessão para recepcionar visitantes ilustres, a sessão está suspensa, mas eu peço para o Multimeios continuar gravando, e eu peço para que a gente possa ouvir o doutor Luiz Augusto Barrichello, digníssimo juiz de nossa cidade, que vem falar a respeito desse projeto da vereadora Carolina de Moraes Pontes. Doutor Barrichello. Carol, por favor, busque o doutor Barrichello. Doutor Barrichello, o senhor fique à vontade para dispor o que o traz até a Câmara Municipal de Limeira. Então, boa noite a todos, excelentíssimo senhor presidente, na pessoa de quem gostaria já de cumprimentar todos os demais vereadores, especialmente da mesa, vereadora Carolina, que me fez o convite. Mais uma vez, estou aqui nessa casa, agora por um outro motivo, já fui convidado antes, né, por ilustres vereadores. Na semana passada estive aqui a convite do vereador Wagner Barbosa, já estive também a convite da vereadora Érica, doutora Mayra, né, demais vereadores. E hoje eu fui convidado para tecer algumas palavras sobre um assunto que é chamado de alienação parental. Não sei se os senhores, se todos, acredito que sim, mas não sei se todos que me ouvem e que estão acompanhando têm conhecimento do significado desse termo, alienação parental. Quando eu ouvi pela primeira vez a alienação parental, eu também fiquei e tive as minhas dúvidas a respeito do significado desse termo. E a alienação parental nada mais é do que
o seguinte: hoje nós temos uma lei específica, ela é de 26 de agosto de 2010, Lei Federal 12.318, repito, de 26 de agosto de 2010, e que considera como alienação parental qualquer ato que, infelizmente, ainda é comum, já foi mais comum ainda, mas qualquer ato de interferência na formação de criança ou de adolescentes promovida, né, por um dos pais, tá? Ou ainda pelos avós, ou qualquer outra pessoa que tenha a guarda ou autoridade de criança e de adolescente. O que acontecia com muita frequência, a gente, infelizmente, ainda vê no nosso dia a dia lá no Poder Judiciário. Um dos pais, pode ser tanto o pai como a mãe, ou algum avós, praticam atos, basicamente, de desqualificação do outro, ou da outra família, ou do outro lado. Muito comum, repito, em separações e divórcios, mas não só, que quando, por exemplo, a criança está sob a guarda de um dos pais, ou realizando visitas na casa do outro, ou dos avós, alguém queira fazer, entre aspas, usar um termo não técnico, fazer a caveira do outro. Ou seja, falar, por exemplo, que a mãe não presta, ou que o pai não trabalha, o pai é drogado, o pai é bêbado, a mãe, me permitam usar um termo, entre aspas, chulo, mas que a gente vê com frequência, a mãe é vagabunda, né? A mãe não presta. Repito, isso pode acontecer por parte de inúmeras pessoas relacionadas à criança e aos adolescentes. E isso é muitas vezes utilizado como uma forma, vamos dizer, de competição, né? Como uma forma de fazer com que, por exemplo, a criança fique mais tempo com o pai ou fique mais tempo com a mãe, e as pessoas não percebem que estão, na verdade, usando e utilizando-se indevidamente da criança ou do adolescente como um objeto de disputa entre, vamos dizer, os genitores, ou os genitores, ou a genitora, e os avós, e, né, ou quem tem a guarda, e que, como consequência disso tudo, nós temos um trauma, tá? Que é imposto para aquela determinada criança ou adolescente. Repito, eu não sou profissional da área da saúde, não sou psicólogo, né, nem psiquiatra, nem assistente social, mas tenho esse conhecimento e ao judiciário esses atos de alienação parental são reportados e, quando eventualmente comprovados, esses atos eles podem ensejar uma determinada punição àquele que é chamado de alienador, né? E essa punição pode ser desde uma simples advertência, por exemplo, ou e pode chegar até com que a pessoa, né, quem tem a guarda pode perder a guarda, suspensão até da autoridade chamada autoridade parental. Alguns atos, né, de alienação parental que estão explicitamente previstos em lei, tá? Realizar campanha de desqualificação da conduta do genitor no exercício da paternidade ou maternidade. Aí a gente poderia ler genitor ou genitora no exercício da paternidade ou maternidade. Dificultar o exercício da autoridade parental. Dificultar contato da criança ou adolescente com o genitor. Infelizmente, isso é muito comum. Muito comum mesmo, além da campanha de desqualificação, que também é muito comum, mas essas outras condutas, infelizmente, são utilizadas de uma forma, assim, muitas vezes subreptícia, muitas vezes, repito, dissimulada por parte deles. Que mais?
dificultar exercício por exemplo, direito de visita regulamentado judicialmente. Outro ato de alienação parental que muitas pessoas não sabem, mas também ocorre. Omitir a um dos pais, ou a quem tem a guarda, informações pessoais relevantes sobre criança ou adolescente, inclusive informações escolares, médicas e alterações de endereço. Muitas vezes a gente encontra situações nesse sentido, ou seja, quem tem a guarda às vezes não compartilha que a criança ou adolescente, por exemplo, ficou doente, que levou ao médico. Ou a gente pode ver que às vezes um pai ou a mãe que tem a guarda, levam num determinado especialista, ou não levam no outro, ou às vezes, eu vou dar um exemplo, que a gente teve que resolver outro dia. Houve uma discussão se a criança, por exemplo, deveria ser ou não tratada. Houve prescrição de uso de antibióticos, né? Não sou médico, mas obviamente eu sei, e um dos pais, um dos genitores, falou que não queria e se recusou a dar o antibiótico que havia sido prescrito e resolveu tratar unicamente pela homeopatia. Né, com devido respeito, mas eu não sou médico, mas se um prescreveu antibiótico, e não vai ser. Então, um ato desse tipo, de forma deliberada e feito de forma unilateral, né, pode configurar ato de alienação parental. Além de, eventualmente, estar colocando em risco os doutores, né, doutor e a doutora, que são médicos, podem me corrigir, mas colocar em risco até a própria saúde da criança ou do adolescente, quando, por exemplo, um dos genitores recusa a não só compartilhar, como até administrar algo que foi devidamente prescrito. Né? Uma outra situação muito comum é a seguinte, mudança de domicílio. Tá, então, por exemplo, alguém que tem a guarda, pai ou a mãe, para dificultar o acesso do outro, né, genitor, a visita, acaba se mudando, vamos colocar, para um outro estado, ou não precisa ser para outro estado, pode ser aqui para a região de Presidente Prudente. Né? Pode até ser, e às vezes a gente até vê para mudança para outro estado, com a intenção justamente de dificultar a convivência. Ato típico de alienação parental. E isso, na verdade, causa mais transtornos para a criança. Né? Para isso, nós do Poder Judiciário e, óbvio, demais profissionais de direito, nós não podemos agir sozinho, de acordo com a nossa cabeça, pura e simplesmente. Contamos com o apoio de um setor técnico, indispensável que um setor técnico atuante e devidamente preparado exista à nossa disposição. Claro que as pessoas envolvidas também na defesa, como, por exemplo, os advogados, podem contratar também especialistas para que sejam ouvidos como assistentes, tá? E indispensável daí a realização de um laudo, para comprovar em algumas situações, né, um laudo para comprovar essas situações e esses atos de alienação parental. Repito, infelizmente isso acontece com certa frequência. Hoje conversava tanto com a vereadora Carolina, mas também conversei com a vereadora Érica sobre esses assuntos, e uma das questões que a gente estava comentando era até sobre a utilização da lei de alienação parental para fazer uma contraposição à Lei Maria da Penha, que às vezes acontece. Né? Por quê? Um dos atos aí de alienação parental é também apresentar falsa denúncia, por exemplo, contra um genitor. Se a denúncia for falsa, né, não ficar devidamente comprovada,
quem realizou denúncia falsa também pode depois ser punido com, né, algumas medidas, né, e instrumentos jurídicos para regularizar, pelo menos, né, em tese, a questão da alienação. Então, eu só vou declinar alguns dos instrumentos, algumas das medidas que o juiz pode determinar, dependendo da gravidade do caso. O juiz pode, por exemplo, simplesmente advertir no primeiro momento. Então, existe a advertência. Depois, ele pode ampliar o regime de convivência familiar em favor de quem foi vítima também, ou do genitor que foi alienado, fixar multa, tá, para quem pratica esses atos, determinar, obviamente, isso eu acho que é o mais importante, devia estar em primeiro lugar, acompanhamento psicossocial, aqui a lei fala psicológico ou biopsicossocial, determinar a alteração da guarda, para guarda compartilhada ou inversão da guarda, pode também fixar até o domicílio da criança de forma cautelar e depois isso ser discutido, por exemplo, naqueles casos em que a criança ou adolescente é levado para um local distante, o juiz pode falar não, volta, permanece, por exemplo, em Limeira e declarar a suspensão, inclusive, da autoridade parental. Essas são algumas das punições previstas aqui em lei. Eu queria, para encerrar, deixar e registrar aqui a presença das nobres advogadas, né, que estão aqui na primeira fila. Inclusive, dentre elas, queria cumprimentá-las na pessoa da conselheira estadual, doutora Audrey, e deixar claro também que este pedido, né, e esta semana de conscientização de prevenção à alienação parental é um pleito da Ordem dos Advogados do Brasil, né, e que é aqui representada pelas nobres advogadas e também pelos demais advogados aqui presentes, em especial a doutora Carolina, também vereadora e proponente. Não vou me estender e gostaria mais uma vez de agradecer o convite e também me coloco à disposição para outros esclarecimentos. Muito obrigado. A sessão está reaberta. Está em discussão o projeto de lei 42/2018, de autoria da nova vereadora Carolina de Moraes Pontes, que institui a Semana de Conscientização e Prevenção à Alienação Parental. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto está em discussão. Manifesto interesse em discutir, presidente. Com a palavra, a vereadora Carolina Pontes. Antes da contagem do tempo, só em termos de prerrogativa da liderança, gostaria só de fazer o registro, conforme já havia comentado, inclusive com nobres pares e com o próprio movimento estudantil, acerca da presença com relação à falta de passe, e nós falaremos oportunamente sobre o assunto, apenas para fazer o registro, e colocarei novamente alguns pontos que foram desenvolvidos essa semana. Foi uma demanda do vereador Vaguinho e de outros parlamentares também, na prerrogativa da liderança, faça esse registro. Agora, voltando para o tempo dedicado à propositura, gostaria de cumprimentar aqui a doutora Audrey Giorgetti, conselheira estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, representando Limeira lá em São Paulo, que vem fazendo isso com grande maestria, orgulhando cada vez mais a subseção de Limeira. A doutora Marisa Hortelã, da Comissão da Mulher Advogada, também que nos dá muito orgulho, também nos representa frente à classe. A doutora Priscila Bortolotti, da Comissão do Direito Previdenciário da Casa, também faz parte aí dos movimentos ligados à direção. E ao doutor Luiz Augusto Barrichello Neto, juiz da 2ª Vara Criminal, quem eu tive o orgulho e privilégio de ser aluna e hoje colega em uma das instituições que lecionamos. Gostaria de esclarecer
que esse projeto de Semana de Prevenção à Alienação Parental, ele foi construído por várias mãos. É um pedido realmente, é uma bandeira que a OAB São Paulo ela vem desenvolvendo em todos os municípios. E nós temos a felicidade de ter uma conselheira bastante atuante, ocasião pela qual conversamos e a demanda da OAB local pediu para que isso fosse proposto em forma de um projeto de lei para que pudéssemos colocar a casa, a Câmara Municipal, o Poder Legislativo, também como uma forma de discussão, de fomento de debate. Sabemos das amarras relacionadas à iniciativa de um parlamentar. Nós que convivemos aqui na Câmara, sabemos o quão difícil é colocar algo no papel que vire realidade em virtude do vício de iniciativa. Mas um projeto que desenvolve, dentro do seu caráter multidisciplinar, buscando o apoio psicossocial, buscando a discussão e fazendo do Poder Legislativo, de uma casa legislativa, mais um centro de discussão e de prevenção a esse tipo de conduta que certamente traz problemas, prejuízos, muitas vezes irreversíveis para as crianças e para os adolescentes. Os pais também acabam sofrendo muito com isso, em virtude de um divórcio mal sucedido. Embora nós saibamos que isso é possível pela legislação, o Código Civil de 2002, infelizmente, muitos se valem dessa situação do divórcio e acabam tendo atos de alienação parental que acabam aí dificultando o crescimento, o desenvolvimento desse menor. Hoje nós, enquanto advogadas, temos situações corriqueiras em nossos escritórios relacionados a essa temática. Pedir a gentileza de que o Dr. Barrichello viesse proferir algumas palavras de cunho técnico, justamente pelo fato de que no judiciário é que essas demandas acabam parando. Procuram o escritório de advocacia, mas nós sabemos que tudo vai parar no judiciário, momento pelo qual esses operadores do direito, os magistrados, acabam conduzindo de uma forma a tentar uma resolução mais justa possível, sempre visando proteger o menor e a constituição familiar para um desenvolvimento saudável daquela criança ou daquele adolescente. Então, o intuito da propositura dessa Semana de Prevenção é justamente para fazer da nossa Casa Legislativa, da Câmara Municipal de Limeira, mais um ponto de discussão, e isso poderá ser feito como foi feito o projeto a várias mãos, com muitas pessoas participando, com sociedade civil participando, com as pessoas que sofrem esse tipo de violência também na prática e na discussão, colocá-los na discussão e colocá-los também aí como protagonistas do desenvolvimento desta prevenção à alienação parental. Tenho certeza que muitas pessoas tiveram dúvida no primeiro momento que fizeram a leitura, não sabiam do que se tratava, fui interrogada por alguns vereadores, por alguns colegas, porque, embora seja uma lei federal de 2010, até por conta da expressão técnica ou em virtude de muitas pessoas não terem ideia de que isso é uma prática ilícita, uma prática irregular, muitas pessoas não têm isso como uma visão de prática de violência, acabam muitas vezes não denunciando e as consequências depois para o adulto é algo muito grave, muito danoso. E com isso um reflexo negativo também para a sociedade. Por essa razão, peço a todos os colegas que votem favoravelmente a propositura. Mais uma vez, gostaria de deixar o meu agradecimento à OAB de São Paulo, à OAB Limeira. Peço para que leve meu agradecimento, doutora Audrey, para São Paulo e também para o doutor Oséias e todo o corpo diretivo da nossa casa, do qual eu tenho tanto orgulho de pertencer e participar. Mais uma vez agradeço, doutor Barrichello, por fazer a utilização da tribuna. Mais uma vez, sempre solicito as demandas dos parlamentares dessa casa, sempre como um magistrado muito atuante na nossa sociedade, participando ativamente, deixando as paredes do judiciário e dos fóruns e vindo para um trabalho social que é de extrema importância para a nossa sociedade. Mais uma vez agradeço, muito obrigada, presidente. Continue a discussão. Gostaria. Desejo discutir também, senhor presidente. Lido Lanche, depois Érica Tanque, depois Mar da Costa. Nobre presidente, nobres pares, público presente, doutor Barrichello, em nome dele cumprimento as advogadas. Parabéns, Carol.
essa semana, no dia 25 de abril, eu acho que vai ser muito importante para o futuro, até para a conscientização dos pais que, infelizmente, usam dessa maneira de ficar querendo jogar um contra o outro, e a criança que é a que mais paga a conta. Sucesso aí e Deus abençoe. Érica Tanque. Senhor presidente, nobres pares, doutor Barrichello, as grandes advogadas limeirenses, Carol, parabéns. Parabéns porque se esperava que virasse realidade, já virou. Porque com certeza esse assunto vem sendo discutido, alguns vereadores perguntando referente ao assunto, tomando conhecimento referente ao assunto, e isso é exatamente a intenção da sua propositura nessa casa, é que possamos, como sociedade, tanto na parte política quanto na sociedade civil, podemos abrir um espaço de discussão para que possamos entender o mal que isto faz à formação dessa criança, na formação deste adolescente, e também aqui, Carol, tenho que dizer o que precisamos buscar, talvez, de alterações na lei federal. Hoje, visitando o fórum, junto com o deputado Miguel Lombardi, como seu projeto já está realmente atingindo os objetivos, comentei com o doutor Barrichello da minha preocupação quando se trata de mulheres vítimas de violência. Muitas vezes temos que entender que essa mulher passa por um processo, muitas vezes muito longo, de sofrimento mental, físico, emocional, e que esta mulher, às vezes, pode ter um grande receio de, sabendo a violência ou o caráter violento que tem o agressor, possa não querer, muitas vezes, ter a preocupação de não entregar seu filho. Então, são algumas coisas que precisamos, talvez, pensar em relação a isso e buscar fazer uma atitude de algumas mudanças. Por exemplo, como constar que deve ter todos os boletins, deve ser feita uma análise de se há boletins de ocorrência, se há violência contra a mulher, se há violência doméstica, para que o juiz mesmo possa ter essa habilidade ao poder decidir um caso que chega até suas mãos. Então, isso que me levou até a pensar nisso já é fruto de um trabalho da vereadora Carolina Pontes, que traz a essa casa uma discussão tão importante. E aqui tive o meu olhar, porque faço um trabalho nessa área, mas entendo os outros pontos de vista também de mulheres que muitas vezes não quer perder o ente e acaba segurando, né, ou querendo fazer da criança um elo inquebrantável, mas do seu próprio relacionamento, e não conseguindo o intento, acaba fazendo com que essa criança seja um ponto de desavença a mais e trazendo grande sofrimento a essa criança também. Então, são pontos extremamente problemáticos, cada caso será um caso, né? Porque são inúmeras as vertentes que vão convergir para uma decisão judicial. Então, parabéns à vereadora Carolina Pontes, já atingiu o objetivo. Tenho certeza que todos os vereadores irão participar, e vereadoras também, como a sociedade civil e o público em geral. Parabéns, vereadora, traz um grande fruto a essa Casa de Leis e a toda a população de Limeirense. Muito obrigada. Vereadora Mara Costa. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos ouvem e nos assistem, quero aqui fazer minha saudação ao doutor Barrichello, através dele, às jovens advogadas, como ele falou, a todos, ao pessoal, ao público estudantil que aqui se encontra nessa casa. Vereadora Carolina, eu quero aqui parabenizar por esse projeto. Quando a gente fala
tudo que a gente fala de conscientização e que a gente está querendo, né, fazer de uma certa forma a prevenção, a lei ela existe, a lei federal, mas como você bem colocou aqui no parágrafo, na justificativa do seu projeto, que poucas pessoas conhecem, né, e que mais de 20 milhões de crianças e adolescentes foram vítimas e são vítimas dessa alienação parental. Então, assim, a importância disso, porque eu acredito que muitas vezes, até os genitores, o pai ou a mãe, eles façam sem nem ao mesmo saber o que eles estão fazendo, né? Do quanto isso pode trazer consequências importantes ao seu filho. Porque até que se prove contrário, nem o pai, nem a mãe, ele quer fazer mal ao seu filho. Mas quando eles se encontram nessa questão, né, de uma questão do divórcio, de uma briga, seja lá, né, da turbulência ali, que era família e deixou de ser família, o que quer que seja, e aquilo, cada um vai lutar ao seu modo e de repente traz todas essas consequências ao seu filho e que muitas vezes eles nem imaginam. E logicamente tem aqueles que fazem propositadamente, com ganhos, querendo ter ganhos secundários, mas às vezes com certeza não sabe a dimensão que isso pode causar a essa criança, esse adolescente. Então, acho que quando a gente fala conscientização, eu acho que realmente é levar isso para as pessoas, né, levar isso para a sociedade como um todo, para a gente realmente fazer essa prevenção. Quem não sabia, ficar sabendo, quem fazia, parar de fazer, quem nunca fez, que nunca venha a fazer. Então, fica aqui meus parabéns e com certeza votarei a favor. Muito obrigada. Vereador Rafael Camargo. Boa noite, presidente, nobres colegas, público presente. Usarei a tribuna aqui somente devido a algumas anotações que eu fiz aqui. Quero parabenizar a vereadora, doutora Carolina Pontes, que teve um olhar extremamente sensível. E, como médico, gostaria de compartilhar com o doutor Marcelo Rossi, a doutora Mayra também, que já se adiantou, tamanha importância dessa visão que Vossa Excelência teve em vir abordar nesta casa um assunto que muitas vezes eu tenho feito neste plenário alguns projetos de prevenção, porque depois do acontecido não adianta mais e o custo é muito maior. Parabenizar o doutor Barrichello e as advogadas, a OAB de São Paulo e Limeira, que o doutor Barrichello, quando aqui se expressou, eu particularmente confesso que fiquei bem emotivo, até porque vou falar como médico, como vereador, como cidadão. Sou filho de pai separado e realmente é muito comum, muito que se foi lido, e olhando aqui as anotações justificativa de Vossa Excelência, a gente fica alarmado que 80% dos filhos de pais separados sofrem de alienação parental. E usar a criança como forma de punição do ex, talvez a gente não tenha tamanha noção da importância que é o crescimento até os 12 anos de idade. Os transtornos afetivos e sociais se perpetuam para o resto da vida e isso pode impactar diretamente no convívio, não só social, mas profissional e no desenvolvimento dessa criança. Obviamente que acho que são raras as situações onde há o litígio, onde há a separação de forma harmoniosa e os filhos por si só já acabam sofrendo pelo rompimento e o distanciamento do ente querido. Além do que, já tem que caminhar com a triste situação, porque muitas vezes acontece a equiparação ao se adentrar na casa dos amigos ou das pessoas e, às vezes, fazer a comparação dentro de casa. Lembrar que depois os transtornos de depressão, entre outros, que hoje no Brasil é a terceira maior causa, se não me engano, de afastamento. E talvez não houvesse estudo sobre o impacto, até porque hoje se fala muito em depressão, em ansiedade e outros transtornos que muitas vezes passaram desapercebidos na nossa sociedade. Então fica aqui o meu parabéns, doutora Carolina Pontes, pelo projeto, pelo olhar, e a gente espera que tenha realmente um trabalho, me coloco à disposição, creio que o doutor Marcelo, a doutora Mayra também,
de trazer os colegas médicos psiquiatras para poderem abordar um pouquinho mais da parte do psíquico da infância, que é diferente do adulto, e que a gente possa contribuir de forma efetiva nesse projeto maravilhoso que Vossa Excelência hoje apresentou, e tenho certeza que os demais vereadores irão contemplar com o voto favorável. Obrigado, presidente. Continue a discussão. Quero discutir, presidente. A palavra, vereador Wagner Barbosa. Senhor presidente, nobres pares, levanto aqui para parabenizar a vereadora Carol pela iniciativa do seu projeto, que é muito importante nos dias de hoje, principalmente aqui na Câmara e na cidade de Limeira. Se nós observarmos que dentro da própria casa alguns vereadores tinham dúvidas, imagine a população em geral, quantas e quantas dúvidas eles têm, e quanto falta informação para cada um, para que possa compreender e entender uma realidade que nós vivemos nesse mundo e que passa despercebido. O Dr. Barrichello, ele deu uma explanação, deu uma aula para todos nós e para todos aqueles que assistiram e ouviram, e também aproveitar e cumprimentar todas as doutoras, Aldrin, Marisa e a Priscila, pela presença, e dizer que é uma situação, e também todos os alunos que estão aqui, dentro da nossa cidade, tem muitos alunos, eu fui professor, eu sei o desejo, a necessidade e aquilo que eles têm, a vontade e o sonho. Eu queria me colocar à disposição, sou presidente da Comissão de Educação, para poder, pelo menos, ouvir vocês, atender vocês. Nós temos uma reunião de quinta-feira aqui na nossa casa, Comissão de Educação, e eu sou presidente, nós temos 5 vereadores, estamos à disposição para ouvir e também contribuir para que possa resolver esse impasse de todos vocês. E voltando no projeto, a questão dessa realidade é muito preocupante, porque quando os pais eles começam a ter uma concorrência com os filhos, essa que é a grande problemática, porque eu quero ganhar a atenção do filho, a mãe também quer, então um começa a puxar a sardinha, outro começa a falar coisas e começa a colocar um contra o outro para poder conquistar a atenção e até mesmo a confiança da criança. E isso faz com que a cabeça da criança se transforme numa confusão e, consequentemente, vem abalar psicologicamente, educacionalmente. Essa criança não tem estrutura emocional para que possa chegar na escola, ter um rendimento, ter um aproveitamento para poder dar continuidade na sua formação, nos seus estudos. Eu me lembro, quando eu dava aula no Estado, nós tivemos um problema com um estudante de 14 para 15 anos. Eu estava na sala dos professores e, de repente, aquela gritaria, aquela correria, o menino falou assim, estava tendo uma briga e um dos meninos estava com uma faca na mão para poder matar o indivíduo. E esse moleque, ele estava, e os alunos em volta, falavam, mata, mata. E eu saí correndo, quando eu cheguei, ele estava com a mão assim, com a faca, o menino deitado. Eu dei um pulo e segurei o braço dele. Isso há muitos anos. E depois eu quis entender por que aquele menino estava fazendo aquela situação. Ele acabou indo, eu acabei indo na casa da pessoa, o menino não tinha, o pai tinha ido embora com outra pessoa, e a mãe também. Então, ele não tinha uma estrutura, morava com a avó.
e as crianças começaram a tirar sarro dele. Isso abalou a parte emocional e leva uma criança a cometer algumas besteiras da vida. Mas o trabalho de conscientização e essa semana vai ajudar muito todas essas famílias, toda a comunidade. Esperamos que realmente possa contribuir na área educacional, psicológica e principalmente de todos aqueles casais que têm um problema de separação, que não possa trazer esses transtornos a seus filhos. Muito obrigado, presidente, e quero dizer que sou a favor e voto com louvor. Parabéns, vereadora Carolina. Continue a discussão. Desejo discutir, presidente. Com a palavra, vereador Estevão Nogueira. Boa noite, excelentíssimo presidente, nobres vereadores, público que nos acompanha. Uma saudação especial ao doutor Barrichello e às advogadas, as meninas que se encontram aqui. Aos estudantes também, uma saudação. Me levanto para parabenizar a vereadora Carolina Pontes pelo projeto, que até então para mim também confesso que era novidade, né, o tema. E eu estava pensando aqui no que falar sobre o projeto. Nós, todos os vereadores que defendemos a família, posso ter uma fala até meio que antagônica neste momento, em dizer que o projeto é excelente, mesmo nós que valorizamos a família, porque o pai sempre continuará sendo pai, a mãe sempre continuará sendo mãe, os avós maternos e paternos também, e o respeito, o amor que a criança, o jovem deve nutrir pelos seus pais, pelos avós, ele não deve ser abalado por medidas, né, como dizemos no projeto, de alienação. Então eu vejo esse projeto uma bênção de Deus para a família, porque valoriza cada vez mais o papel de que cada ente familiar tem na vida dessa criança e desse adolescente, desse jovem. Porque sabemos que toda separação traz traumas, toda desmantelamento, vamos dizer assim, de um casal, de uma forma ou de outra vai trazer algum dano psicológico, mas que seja o menor possível, mas que seja, que não venha nutrir dentro da criança, dentro do adolescente, um sentimento de raiva, que muitas vezes pode se tornar uma raiva, pode se tornar uma decepção, pode se tornar cada vez, esses sentimentos cada vez maiores na vida deles e talvez trazer sequelas maiores na sua fase adulta. Né? Uma parte, vereador. Claro. Só gostaria de agradecer muito sua colocação e falar que ela foi precisa, diria até cirúrgica, com relação ao ponto da família. Porque muitas vezes, quando nós falamos em alienação parental, as pessoas já têm a ideia do divórcio, as pessoas já têm a ideia de um desmantelamento familiar. E, na verdade, nós sabemos que, por inúmeras razões, o casamento, nós não queremos que ele não dê certo, mas, infelizmente, muitas vezes eles acabam culminando em um divórcio por inúmeras razões, inúmeros fatores que não cabe a cada um de nós o julgamento deles. Agora, a sua frase com relação a mesmo aqueles que defendem, e todos nós aqui defendemos a família, quando o divórcio acontece, preservar as figuras de pai e de mãe, justamente para que isso se sobreponha a qualquer tipo de divergência, mágoa, revolta diante da situação. Então, eu gostaria de agradecer aí a colocação nesse sentido. E isso me faz lembrar muitos casos que a gente tem conhecimento de filhos que deixaram de ter relacionamento com seus pais, filhos que deixaram de ter relacionamento com suas mães por conta dessa problemática que é a alienação parental. E que é, sim, muito prejudicial quando a figura do pai, quando a figura da mãe não está presente
na criação e no desenvolver da criança, do adolescente, o resultado na vida adulta pode ser muito prejudicial, né? Então, vejo assim, de grande valia o projeto, que possamos colocar todo o empenho dessa casa e também do Poder Executivo para que essa semana seja de fato um sucesso, que possa atingir as famílias, que possa atingir, né, os pais, as mães, os avós. Quantas vezes nos deparamos, né, os pais até se dão bem, né, mesmo separados, mas os avós ficam naquela, lógico, isso é claro, né, a vontade de estar próximo, nós sabemos, entendemos isso, mas isso não pode se sobrepor, né, à vida, né, e todo o desenvolvimento da criança e do adolescente. Parabéns, vereadora, já adianto aqui meu voto será favorável. Continua a discussão. Eu quero discutir, senhor Com a presidente. palavra é o vereador Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, público presente. Eu falei que eu não ia discutir muito, mas hoje esse projeto eu quero discutir, senhor presidente. Primeiro, agradecer a presença do Dr. Barrichello, das advogadas da OAB. E realmente, parabéns, Carol, pelo projeto. Como bem disse o vereador Estevão, nós como cristãos que defendemos a família, inclusive nosso partido, né, irmão? O partido do PC que defende a família, nós sabemos que já é difícil, dentro do casamento, nós conseguirmos educar os nossos filhos com uma certa, vamos dizer assim, harmonia. Porque até dentro de um relacionamento nós passamos por momentos difíceis, e aí eu quero salientar a presença da minha esposa que está aqui no plenário. Nós sabemos que não é fácil, nós temos 3 filhos, minha esposa Daniele, e a vida a 2 já não é fácil, já fica complicado, porque passa por momentos difíceis. Passa por momentos que você acaba discutindo, ou a esposa com o marido com a esposa, porque não há um entendimento, são 2 cabeças que pensam totalmente diferentes, mas tem que trabalhar em harmonia em prol da família. E quando há separação, que é algo que eu como cristão tenho que falar, que em 1 Coríntios, no capítulo 7, Deus diz que não gosta da separação, que Deus abomina a separação, mas caso haja, ele também não diz que não pode, caso haja por algum problema, que essas crianças não sejam afetadas, principalmente, algo que eu vejo dentro de uma separação, moeda de troca. Acaba colocando a criança, a mãe ou o pai, como uma moeda de troca para fazer alguns pedidos, algumas coisas. E aí como cresce essa criança? Como fica o caráter desse menino, dessa menina, em questão enquanto ela se desenvolve? Eu com a minha esposa, nós também já fomos na igreja professores de crianças, e quando a gente pega aquelas crianças que, vou falar entre aspas, aquela que dá mais trabalho, quando você vai puxar o histórico dela, é de pais separados. E até um dia uma menina, quando nos procurou, acho que minha esposa lembra, lá no Maranata, e um dia nós estávamos falando sobre família na escola de criança. Essa menina se levantou e falou que ela nunca iria se casar ou se dar ao casamento. Aí nós fomos perguntar o porquê. Aí nós vimos a raiz lá atrás, que era por conta que o pai tinha separado da mãe, e a mãe falava aquele monte de coisas do pai, e aí a gente vê que gera dentro dessa criança algo averso à família. Então eu vejo que esse projeto só tem a acrescentar. Espero que, se possível também, vereadora Carolina Pontes, não sei como que vai ser feito esse trabalho nessa semana, eu acredito que para esse ano não vai dar tempo, mas para o ano que vem eu quero muito contribuir com esse projeto. Se for a senhora que conseguir estar à frente desse projeto junto ao Executivo, quero também fazer parte
porque eu acho assim, as nossas crianças hoje, se a gente for ver, ela está vulnerável a tudo. E não é por conta de uma decisão dos pais que elas também têm que pagar. Estevão muito lembrou, bem lembrado ainda, dos avós. Geralmente a gente vê os avós se interferindo em algo que não deveria. Eu até entendo, ô Estevão, por amor. Pensa que é por amor ao filho, por amor à filha, mas os netos, eles têm que ser isentos disso. Eu acho que a vida continua e o amor tem que prevalecer. Ah, mas eu não sinto mais nada pela pessoa, mas e pelo filho? E o amor pela criança? Você ama seu filho incondicionalmente? Então, faça com que ele entenda a situação. Não menosprezando o companheiro que um dia... Porque até meu pai fala algo para mim que meu pai mora no fundo da minha casa, então, quando sai algumas coisas lá em casa, né, amor, não tem como meu pai e minha mãe ouvir. Aí, meu pai olha e fala para mim, eu não levei você amarrado para casar, você casou porque você quis. Então, algumas coisas acontecem, não é por conta que não deu certo, que agora a pessoa é a pior pessoa do mundo. Então, eu acho que esse trato dentro desse relacionamento que não deu certo, principalmente na presença dos filhos, quando eu e minha esposa temos alguma DR, a gente procura não fazer na frente das crianças. Então, eu acho assim, principalmente depois, que é onde as crianças ficam mais vulneráveis e precisa mais ainda de um pai, de uma mãe presente, para trazer a confiança para aquela criança continuar entendendo aquele momento e continuar a vida dela crescendo saudável, principalmente psicologicamente, que eu acho que é onde afeta mais a vida dessa criança e desse adolescente. Então, vou votar favorável, lembrando que, deixar aqui ressaltado, né, ninguém aqui está querendo que ninguém se separe, mas caso haja separação, que também não vamos deixar com que as crianças sejam influenciadas pessimamente pelos pais que não estão ali mais vivendo em comum acordo. Obrigado, senhor presidente. Continue discussão. Não havendo projeto de lei 42/2018, ele vai à votação e o painel de votação está aberto. Anderson Pereira. Justificativa. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Para a justificativa de voto, Carolina Pontes. Apenas para agradecer os nobres pares, bem como as colocações que foram realizadas na noite de hoje. Obrigada, presidente. Agradecendo a presença do Dr. Barrichello, das advogadas também, representantes da OAB. A sessão está suspensa por 1 minuto. Todas nós. Conversar com os alunos a respeito do passe. E a gente conversou, o Vaguinho intermediou, a gente que queria chamar o Ailton. O Ailton. Por favor, Ailton. Ailton, apesar do regimento não permitir, mas a gente vai fazer uma exceção. A gente vai ouvir você, que estará representando os alunos, por 5 minutos. Dizendo que representantes estiveram reunidos com o prefeito na sala da presidência, conversando alguma coisa a respeito do passe de ônibus, tá certo?
Ok, obrigado. Boa noite. Boa noite aos vereadores, ao senhor presidente da casa. Nós viemos nessa casa para buscar, digamos assim, buscar os nossos direitos, né? Que aqui é casa de lei, então nós viemos buscar os nossos direitos. Direito esse que foi adquirido por lei, que infelizmente não está sendo cumprido de forma que a gente esperava, tá? Talvez por falta de atenção de alguns órgãos, eu não sei partindo de quem, mas algumas informações que foram nos passadas, nós conversamos com o senhor prefeito, que nos recebeu, aliás, obrigado, que nos recebeu, aliás, muito bem, numa outra sala, e nos passou a situação como o que realmente está acontecendo. Nós gostaríamos de colocar aos vereadores da casa que a única solução que a gente quer é o vale transporte gratuito, tá? Isso já foi passado para a gente, que foi resolvido hoje. Só que nós estamos indignados, né? Porque nós estamos estudando desde janeiro. E todos os alunos que estão indo na escola hoje estão pagando, a maioria deles, R$2, né? O pessoal que está aí com a gente aqui, que é o vale transporte. Que na realidade esse vale transporte é o vale transporte antigo, tá? E alguns alunos, nós temos na nossa salas de aula, na nossa sala de aula nós temos caso de 6 alunos que abandonaram o ensino, o aprendizado deste ano porque não tem condição de pagar o vale transporte. Custa R$2, mas a pessoa não tem condição de pagar. Por quê? Nós estamos um país em crise, infelizmente. Nós temos muita gente desempregada. Nós temos muita gente ganhando salário mínimo. No caso, inclusive eu, tá? Ganho R$1.000 por mês. E eu consigo pagar R$2 porque tenho uma esposa que me ajuda. Senão não pagaria. Eu tenho 51 anos de idade, voltei a estudar porque eu preciso do meu ensino médio para mim conseguir algo melhor na minha vida. Então não perdi as esperanças. E meus colegas ali que estão sentados ali, todos eles vão na escola para buscar a mesma coisa, educação, cultura, um aprendizado especial com pessoas especiais que nos ensinam lá. E, infelizmente, nós chegamos na escola, a nossa alimentação não é das melhores, porque nós chegamos tarde do trabalho, não dá tempo das senhoras que estudam com a gente, pode olhar que tem senhoras lá, não dá tempo dela fazer janta para poder jantarem antes. Aí nós vamos pegar o ônibus, pagamos R$2, depois pagamos mais R$2 para voltar para casa, chegamos em casa meia-noite para poder jantar. Tá? A gente come um pouquinho na escola, mas infelizmente a comida não é da melhor qualidade. A gente sabe que poderia ser melhor. A gente sabe. A gente sabe que as bolachinhas que são dadas no nosso recreio poderia ser melhor colocada para a gente. Infelizmente, o nosso Estado, ele desconsidera, ele desrespeita nós, cidadãos. E, então, a nossa indignação, a gente sabe que os vereadores não vão conseguir resolver o nosso problema hoje. O nosso prefeito já passou que foi solucionado, que vai entrar o crédito nas nossas carteirinhas amanhã. Não sabe se vai entrar todo o valor devido, que provavelmente não vai entrar. Tá? Então, baseado nisso, que a gente já sabe, que pode ser que entre tudo de uma vez, pode ser que não entre, pode ser que entre um pouquinho, mas um pouquinho que vier já ajuda. Então eu gostaria de pedir, além da atenção dos vereadores aqui, independentemente se é da oposição, se é da situação, de qual partido seja, que olhe um pouquinho só, não precisa ser muito não, para os nossos alunos, que a gente precisa de educação. A gente precisa, a gente necessita. Só que para a gente ter educação, a gente tem que ter escola. E a nossa escola, Brasil, Limeira, está horrível. Se vocês puderem fazer uma visita para a gente espera vocês lá à noite.
vocês vão ver que nós, alunos, estamos colocando os nossos próprios ventiladores. Nós estamos colocando os nossos próprios ventiladores. Nós estamos ajudando os nossos colegas que às vezes não têm condição de colocar passe, a gente faz vaquinha e dá o dinheiro para eles não perderem o ano letivo. Isso é o cúmulo. É o cúmulo. Então eu gostaria de pedir para o meu amigo, vereador Mir, para o vereador, Wagner, que, se possível, como a gente trabalha durante o dia, a gente não tem tempo de vir numa reunião às 3 horas da tarde na quinta-feira aqui, se fosse possível que marcasse uma reunião extraordinária para a gente, com a Secretaria de Educação, que a gente gostaria de conversar com a Secretaria de Educação, Diretoria de Ensino, isso, aqui, para a gente poder conversar com eles, para que eles exponham para a gente quais as soluções que vão dar para a gente e por que nós temos alunos na escola, desculpa, senhor presidente, mas só para encerrar, que nós temos alunos na escola que está sendo negligenciado, que estão dizendo que eles não têm direito a vale transporte gratuito. E isso eu acho absurdo. Que é direito de todo mundo, né? Direito de ir e vir, é direito que nós temos adquirido, né? Direito à educação. Obrigado, vereador. Direito à educação. E é isso que nós viemos buscar aqui, o apoio, a colaboração de vocês. Assim eu agradeço mais uma vez, vereadores, agradeço o presidente da casa e agradeço a todos que estão aqui, que de uma forma ou de outra vocês vão entender o nosso clamor, nossa vontade, o nosso desespero que a gente veio fazer aqui. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. A sessão está reaberta. A questão de ordem, vereador Vaguinho. Obrigado, senhor presidente, pela questão de ordem, senhor José Roberto Bernardes, Zé da Mix. Só para poder comunicar aos estudantes, nós havíamos conversado ali fora, eu conversei com o presidente da Comissão de Educação, uma vez que os estudantes não podem estar vindo na reunião da educação, que começa na parte da tarde, após a 1h, por questão de estudos, por questões de trabalho, foi solicitado para que nós marcássemos com a Comissão de Educação uma reunião extraordinária após as 18 horas, para que os alunos possam estar participando. O Gabriel tem o meu contato, nós estaremos marcando esta reunião, estaremos comunicando a vocês, viu, Ailton, para a gente poder sentar, se possível, a comissão irá também até a escola de vocês lá no Brasil, para poder estar conversando com vocês. Obrigado. Questão de ordem, Questão presidente. de ordem, Obrigado, presidente. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Anderson Pereira. Presidente, eu quero parabenizar os estudantes e os seus representantes pelo protesto silencioso que fizeram e a forma com que nos chamou a atenção sobre aquilo que é de seu interesse. Ao contrário de baderneiros que vêm a esta casa, quebram tudo, gritam, bagunçam, agridem uns aos outros, vocês nos chamaram a atenção da forma correta, mostrando que são exemplo de um Estado democrático de direito e que vocês permaneçam nesse caminho, que eu tenho certeza que um dia qualquer um de vocês podem estar aqui, ocupando essa tribuna, representando qualquer cidadão limeirense, porque vocês são capacitados para isso e merecem, tá bom? Parabéns para vocês. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Marcos Xavier. Presidente, em função da família estar presente, eu peço a inversão de pauta para nós discutirmos o projeto 259/2017. Segundo item da pauta.
Presida a anuência dos líderes. Cleiton Silva. Desculpe, eu não prestei atenção, senhor presidente. Marco Xavier pede a inversão de pauta. O item. A gente ia discutir o item 1 para discutir o item 2. Sim, presidente. Carolina Pontes. Sim, presidente. Lemão. Sim, senhor presidente. Toninho. Sim, presidente. Marco Xavier. Sim, presidente. Projeto de lei 259, de autoria do novo vereador Marco Antônio Xavier, que perpetua o nome de Adilson Ergt, a rua projetada 32 do loteamento Jardim Marajoara, no município de Limeira. O projeto não contém emendas e o parecer é favorável. O projeto está em discussão. Eu desejo, presidente. Com a palavra, vereador Marco Xavier. Presidente, vereadores, vereadoras, plateia presente que nos acompanha até esse horário, população que nos acompanha através dos meios de comunicação. Eu venho aqui... Sessão está suspensa. Você está acompanhando a sessão ordinária. Voltamos em instantes. Eu entendi. O problema não sou eu. Somos vítimas e não... Reaberta. Marco Xavier. Presidente, voltando aqui, eu venho apresentar para vocês o histórico e a vida do Adilson Ergt. A presente propositura tem como objetivo perpetuar o nome de Adilson Ergt na rua projetada 32 do loteamento Jardim Marajoara, no município de Limeira. Nascido na cidade de Limeira em 31 de março de 1941, Adilson trabalhou a vida toda no setor farmacêutico, como oficial de farmácia. Com o sogro, aprendeu o ofício e obteve grande conhecimento sobre medicamentos e assim ajudava aos que mais precisavam. Adilson aprendeu a cuidar das pessoas no dia a dia, em uma época que ir ao médico era uma das últimas opções. Os farmacêuticos eram os profissionais que realizavam o atendimento à população. Por isso conhecia toda a vizinhança e sabia o histórico da saúde de cada pessoa. Nesta época, o transporte público era escasso, os hospitais eram de difícil acesso e os farmacêuticos eram a alternativa para o atendimento aos enfermos. E quantas vidas não foram salvas pelas mãos e pelo conhecimento desses profissionais? O jovem farmacêutico Adilson ajudava muito as famílias da área rural, onde se locomovia da cidade até os sítios para levar medicamentos para as pessoas acamadas e que precisavam do seu auxílio. Dedicou-se às pessoas que a ele recorriam, principalmente os moradores da região da Vila Camargo, onde era proprietário de uma farmácia. Infelizmente, após anos dedicados à saúde, Adilson perdeu a vida assassinado em sua farmácia, em 6 de dezembro de 1993, aos 53 anos, fazendo o que mais amava, tornando-se vítima da insegurança vivida por milhares de comerciantes nesse país. Adilson recebe hoje essa singela homenagem por sua dedicação, trabalho, ao qual se dedicou a ajudar e restabelecer a saúde de crianças, jovens e idosos da nossa cidade. Certo da compreensão, solicito aos nobres vereadores que compõem essa Casa de Lei a aprovação desse projeto. Eu não posso deixar de ler uma carta da família endereçada a nós, vereadores. Ele era um pai maravilhoso e nos deixou tão cedo. Nós, como os filhos, temos o imenso orgulho de estarmos aqui hoje para prestar essa singela homenagem, pois ele, com toda certeza, se estivesse aqui, estaria muito feliz e honrado por ter o seu nome em uma das ruas de Limeira, onde nasceu e viveu com muita honestidade. Agradeço a todos os vereadores por ter proporcionado essa alegria e a Deus por ter nos dado força até hoje. De seus filhos, Josiane, Josileide, Márcia, Adilson, Júnior, Franciane, Pâmela e Caroline. Agradeço a presença do Danilo,
da Caroline, da Franciane, que está aqui para prestar essa homenagem ao seu pai. Muito obrigado, presidente. Continua em discussão. Não havendo o projeto de lei 259/2017, ele vai à votação e o painel de votação, ele está aberto. Está encerrada a votação. O projeto foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário. Justificativa? Marcos Xavier. Presidente. Só para agradecer mesmo os vereadores, agradecer a família, nem todos puderam estar presentes, mas é uma honra participar dessa Câmara de Vereadores e poder homenagear o pai de vocês. Muito obrigado, presidente. Item 1 da pauta, projeto de resolução 40/2017, de autoria do nobre vereador Rafael Luiz Pavarim de Camargo, que institui a Semana de Prevenção, Controle e Orientação da Osteoporose na Câmara Municipal de Limeira e da outras providências. O projeto contém um substitutivo e o parecer é favorável. Está em discussão. Gostaria, presidente. Número 74. Com a palavra, vereador proponente Rafael Camargo. Esse projeto já foi discutido na casa, porém agora ele vem como projeto de resolução. Só lembrando que nós estamos com o aumento da expectativa de vida do brasileiro e, obviamente, que vai aumentar o número de doenças relacionadas também com a idade, e a osteoporose é uma delas. Estava conversando com outro colega vereador que vê se existe a possibilidade de fazer um agrupamento dessas semanas, que são tantas as doenças que se podem prevenir hoje no Brasil com gasto mínimo de dinheiro, que a orientação ainda é o melhor remédio para a gente poder ter uma saúde de qualidade aqui no Brasil. O que precisa só distinguir é que, às vezes, os números enganam, mostrando que a mortalidade hoje no Brasil, apesar de ter aumentado a expectativa, 70, 80, 90 anos ainda não é sinônimo de qualidade de vida. Os países de primeiro mundo, doutor Marcelo, o cidadão consegue atingir uma idade mais avançada e, quando descobre uma doença, o tempo da doença e da mortalidade é curto. No Brasil, por ter uma saúde precária e não ter acesso, muitas vezes, ao exame e ao diagnóstico precoce, e não ter também orientação, além do descuido, que no Brasil, após os 30 anos de idade, grande parte da população já está doente. Então, o paciente dos 50 anos, 45, 50 anos, venha a ser acometido por alguma enfermidade, tem a doença, tem a sequela e permanece doente por 15, 20 anos. Lembrando que as fraturas de fêmur ainda, 1 a cada 3 mulheres no Brasil vão ter problema com osteoporose, e medidas básicas como reposição de cálcio, tomar sol, medidas de orientação podem contribuir e muito. A gente sabe também que uma fratura de fêmur na terceira idade, o índice de mortalidade aumenta demais, principalmente nos 2 primeiros anos. Então eu peço voto favorável aos colegas vereadores, para que a gente possa, de uma forma consciente e educada, poder levar informação, que é o único jeito da gente atingir a população, através do conhecimento. E isso não custa nada para o prefeito, nem para o secretário de saúde, frente a uma internação numa UTI, uma prótese de quadril, o preço de tudo isso. Sem contar que a qualidade de vida, que é isso que a gente busca, que o Brasil possa ter o que eu chamo de um país saudável, é a longevidade alcançada juntamente com a qualidade de vida. Não basta simplesmente chegar aos 90 anos, mas a gente precisa ter qualidade de vida nessa trajetória, que é o que eu brinquei já com Vossa Excelência, doutor Marcelo, quando a gente fala da terceira idade, que no Brasil, quando se aposenta, corre atrás da saúde. E nos países, a gente sabe, Estados Unidos ou Inglaterra,
A pessoa aposenta, ela vai passear, viajar, jogar golfe, ainda está longe dessa realidade no país, mas que através aí de projetos como o do Alzheimer e outros projetos, a gente possa pelo menos prevenir de alguma forma doenças que acometem os nossos brasileiros. Obrigado, presidente. Continua a discussão. Eu quero, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcelo, depois a doutora Mayra. Boa noite, senhor presidente, nobres pares, público presente, demais meios de comunicação que nos acompanham. Parabenizar o nobre vereador pela sensibilidade de sempre, de ter um olho atento, voltado para as doenças do envelhecimento. Eu não poderia aqui deixar de expressar e de externar as minhas congratulações pela sua preocupação, sempre muito pensando à frente. Hoje, entre as 5 doenças que mais comprometem a qualidade de vida do idoso, estão as doenças osteodegenerativas, entre elas osteoporose, artrose, artrite e tudo mais. Dr. Rafael, eu vejo sempre essa sua preocupação nessas suas colocações. Prevenção. O senhor sempre bate essa tecla. Prevenir, educar. É mais fácil você investir na prevenção, na educação, do que na doença propriamente dita. A exemplo dos países de primeiro mundo, como o senhor bem citou aqui, o Alzheimer. Hoje nós sabemos que o diagnóstico pré-clínico da doença, da demência do tipo Alzheimer, já é uma realidade nos países da Dinamarca, Holanda, Suécia, mais aqueles países do norte da Europa. Por quê? Porque eles empregam essa condição que o senhor sempre bate aqui nessa casa, prevenção. E por incrível que pareça, as pessoas ainda nos perguntam, né, o que é a osteoporose, o que eu tenho que fazer, não é, doutora Mayra? É igual hipertensão. O que eu tenho que fazer para controlar a hipertensão? Então, é aquela história, diminuir a ingestão de sódio, do sal, fazer exercício, controlar a obesidade. E a osteoporose nada mais é do que isso que o senhor sempre bem coloca. Prevenção, banho de sol, atividade física. Hoje, doutor Rafael, só para acrescentar esse brilhante projeto do senhor, uma das condições que mais incapacitam a vida dos nossos idosos é o declínio da funcionabilidade. O idoso, ele começa a ter uma condição de depressão, de Alzheimer, de ansiedade, de estresse, de inatividade física, em decorrência disso que o senhor está aqui querendo prevenir. Osteoporose, fratura. Nós bem sabemos, né, que não é que você cai e você quebra. Você quebra para depois cair. Então, se nós conseguirmos elucidar a população, não só a população idosa, não, a população jovem também, né, que eu acho que você vê hoje o reflexo do idoso vendo o comportamento dos nossos idosos. Então, acho que esse seu projeto, ele vem de encontro também com esse perfil de paciente, o paciente jovem, a importância dele começar a aumentar a ingestão de alimentos, de laticínios, derivados do leite, queijo, iogurte, requeijão, manteiga, margarina, sol, verduras e folhas verdes. Parece uma coisa assim tão inofensiva, né? Mas nós sabemos que ela pode trazer um benefício tão importante, tão grande quanto o senhor colocou lá, como o senhor está colocando. O senhor disse que a cada 3... Uma vai ter uma fratura de colo de fêmur, né? Vai ter osteoporose. Então, o senhor... E 1 a cada 5 homens, né? Aí a importância, graças a Deus, nós somos homens nessa hora, né? Andropausa, menopausa. Mas, olha, parabéns, viu? Mais uma vez, o senhor foi muito feliz aí na sua propositura. E conte comigo, conte com o meu apoio. Mayra Costa. Sim. Senhor presidente, nobres colegas, a todos que nos assistem, nos ouvem, parabenizar Rafael, assim faço das minhas palavras a do doutor Marcelo, em relação ao seu olhar de prevenção, que quando a gente faz semana de conscientização, eu acho que nada mais é do que a gente querer chamar a atenção, né? O poder público, nós aqui da Câmara Municipal, como a Casa do Povo, da gente chamar a atenção, colocar isso na mídia, fazer as pessoas tomarem consciência e automaticamente fazer a prevenção quando a gente está falando de doenças, né? Realmente a osteoporose, quando o doutor Marcelo fala em processo de envelhecimento, quando a gente fala do Alzheimer, quando a gente fala da perda da habilidade da gente, né? A gente
aceitar que a gente está perdendo a nossa capacidade, seja ela cognitiva, que é pensamento, memória, seja ela motora, quando a gente fala, nossa, mas eu fazia isso, nossa, mas eu andava tanto, nossa, eu carregava peso, e a gente vai vendo que a gente vai tendo essas perdas, que a gente já não aguenta tanto quanto a gente aguentava quando a gente diz, quando éramos moços, né? E se a gente sente, nós aqui da faixa etária de 50 anos, vocês avaliem quando a gente chega aos 70, 80 anos, porque nós aumentamos, né, a nossa vida. A vida média do brasileiro, ela aumentou para 75 anos, mas nada mais do que justo chegarmos aos 75, 80, mas chegarmos bem. Né? Chegarmos andando, falando, passeando, aproveitando, da melhor maneira, por mais simples que seja, mas da melhor maneira possível. Então, quando a gente está falando de prevenção da, entre aspas, simples osteoporose, pode ter certeza que a gente está falando de qualidade de vida no paciente idoso. E aí, quando a gente vai para coisa assim, mais grave em relação a uma queda, uma fratura, aí muito pior, porque muitas vezes o paciente ele fica acamado, aí já entra ele, já perde total habilidade que ele tinha, aí já entra os familiares, né, já se pensa na institucionalização do idoso, porque a família não tem que cuidar, aí vem um problema só, vem puxando todo o outro na vida, ou na qualidade de vida daquele ou daquela idosa. Então fica aqui os parabéns, conte com a gente, né, como médico aqui, para a gente se... Né, campanha, pensar realmente em campanha, junto ao executivo, junto à sociedade de uma forma geral e principalmente na sociedade médica. Muito obrigada. Antes da vereadora Érica Tanque, prorroga a sessão até o encerramento da pauta. Senhor presidente, nobres pares, o doutor Rafael trouxe a essa casa uma linha muito bonita de trabalho, que é a parte da prevenção. Eu acho que, no findar dos nossos 4 anos, cada um deixará uma marca nessa casa como uma bandeira que carregou durante 4 anos, e o doutor Rafael vem nessa linha sempre de prevenção, uma linha muito bonita e inteligente, afinal, esse tipo de atitude, esse tipo de comportamento do poder público acaba diminuindo muitos gastos na área da saúde. E aqui, como trabalho e tenho uma bandeira, e todas as vereadoras têm, na área da saúde da mulher, queremos, com certeza, nos colocar a 5, não só na área médica, a doutora Mayra, 2 vezes ainda, à disposição do senhor, para que a gente possa engrossar essa fileira, já que atinge de forma muito mais numerosa as mulheres. E, então, aqui, em nome da população feminina desse município, agradeço ao senhor e já nos coloco à disposição, tenho certeza que todas as vereadoras aqui, para que a gente possa, nessa união, fazer um grande trabalho de prevenção. Muito obrigada, doutor Rafael, com certeza será positivo. Cleiton Silva. Senhor presidente, nobres pares, em especial doutor Rafael, essa ótica que eu queria ressaltar um pouco do doutor Rafael, mas antes de falar dessa ótica que ele tem sobre a prevenção, queria aqui parabenizar os 3 vereadores médicos. Eu procuro agora entender um pouquinho mais sobre saúde pública. Eu não sei se os senhores perceberam que agora eu vou sempre na comissão de saúde, porque eu quero ouvir. E aí, ouvindo principalmente os 3 na comissão de saúde, a doutora Mária tem o jeitinho dela peculiar ali, que ela é mais incisiva, ela é mais porreta, como nordestina. O doutor Marcelo, como sempre, é aquele cabeça pensante, aquele que gosta de pensar. E o doutor Rafael, e nisso eu quero ressaltar o doutor Rafael, que ele é aquele visionário. Ele é aquele cara que pensa lá na frente. E eu entendo o senhor, doutor Rafael, quando o senhor fala muito dos países de primeiro mundo, até entrei aqui na internet para ver,
Os países primeiro mundo, eles não falam de uma política pública voltada para a saúde em remediar, em sim prevenção. E aí, como nacionalista que eu sei que o senhor não está falando para ressaltar os outros países, não. O senhor quer que o Brasil se torne um país de primeiro mundo, principalmente na área da saúde. Então, fica aqui meu apreço pelos três, em particular, cada um pela sua particularidade, cada um. Os três têm uma particularidade em relação a isso. E acrescenta muito, viu, para essa casa, a visão que cada um tem sobre a saúde. Por isso que eu disse, quero reforçar aqui de novo, eu não tenho dúvida que aquela cadeira de secretário da saúde caberia para qualquer um dos três. Muito bem. Muito bem. Então, tanto o doutor Marcelo quanto o doutor Rafael, a doutora Mayra. E essa visão aí, doutor Rafael, como nós temos idosos em casa, a gente sabe o quão é importante essa prevenção. Infelizmente, minha avó, que hoje já não está mais entre nós, ela teve que retirar o joelho dela e colocar uma prótese por conta da osteoporose, mas moeu o joelho dela muito rápido, e aí nós tivemos que fazer essa cirurgia de urgência. E hoje eu vejo minha mãe fazendo esse tratamento, e quando eu fui no médico com a minha mãe, quando estava no começo, a primeira coisa que o médico falou: por que a senhora não fez uma prevenção antes? Agora nós vamos ter que tratar um mal, mas esse mal poderia ter sido, não ter esse mal, você ter revertido isso antes, com prevenção. Por isso que eu quero ressaltar essa visão que o doutor Rafael tem. Sempre quando ele fala de saúde, ele fala de prevenção. E eu acho que é isso. Eu acho que saúde é isso. Quando a gente fala, principalmente saúde pública, porque hoje a gente só vê o mal. E tendo que remediar, é mais fácil a prevenção. É mais fácil falar para fazer um exercício, para, por exemplo, como o senhor sempre diz para o idoso, ele não tem que ficar parado, não, tem que fazer o exercício. É bom para a circulação, bom para o coração, é bom até mesmo para as articulações. Então, eu acho assim, essa visão, vou votar favorável a esse projeto e salientar essa... Agora essa é a sua peculiaridade, Rafael. Parabéns por ter esse olhar, por ter essa visão. E aí, com isso, eu acho que Limeira ganha e ganha sempre. E peço de novo ao Executivo que tem um olhar diferenciado, principalmente para os três médicos que estão aqui, que eu sei que tem muito a acrescentar, principalmente para a saúde da nossa cidade. Parabéns aos três, em particular pelo projeto ao Dr. Rafael Camargo. Vereadora Constância Félix. Senhor presidente, nobres pares, não precisa nem falar hoje, hein, presidente? Já olhou para cá e falou meu nome. Você viu só como está o presidente? Está começando a ler pensamento, mas tá bom. Ó, é o seguinte, na verdade, doutor Rafael, nobre vereador, parabéns pelo projeto, e a minha fala, eu estava pronta para falar mais ou menos a fala do nosso vereador Cleiton, é exatamente isso. Nós temos hoje, eu tenho aqui a grande alegria de ter nessa gestão três médicos que têm um trabalho fantástico, não é? E você, sempre na questão da prevenção, a gente tem percebido e observado isso, eu já tinha observado e hoje isso ficou bem mais claro, né? E quem não tem um idoso por perto aí e não sabe as dificuldades que nós temos com os idosos, inclusive minha mãe, ela teve problema com a osteoporose, na verdade a gente não conhecia essa doença e ela chegou em casa falando que parecia, que o médico falou que parecia um queijo suíço, o osso dela, né? Aí eu falava, nossa mãe, que isso? Daí ela mostrou a chapa, como diz ela, né? O raio-x. E, infelizmente, hoje ela não está mais com a gente, mas eu lembro que foi um sofrimento, né? E eu tenho muita preocupação, inclusive com meu pai, com as pessoas que cada um tem aí em torno, né? E a questão da prevenção, ela vem exatamente nos alertar com relação a essa questão, né? Hoje, tanto eu quanto alguns, né, acho que a maioria são menores de 60 aqui, né, acho que só eu e o Zé que é 60. Então, a gente já começa a se preocupar com essa questão aí do nosso peso, né, a gente tem que se preocupar antes, mas já começa a preocupar também, porque nós temos que realmente praticar os exercícios, conforme o Dr. Marcelo comentou, estar sempre atento aos exercícios, à própria alimentação, não é?
ter esse olhar aí, porque hoje com 60, nós já não somos mais de forma alguma querer viver como se tivesse 40, né? Então hoje é 60 mesmo, podemos estar bem, que graças a Deus estou, mas essa preocupação eu já tenho, eu acho que o senhor só vem somar a nossa população, criando essa semana, né, que é uma semana que o senhor cria aqui, né, é a semana de prevenção, controle e orientação da osteoporose. Isso para nós é de extrema importância, termos aqui 3 médicos competentes, porque é muito difícil, a gente pode tentar entender como funciona isso, mas vocês vivem o dia a dia, vocês estão ligados à população e às doenças, né, que existem, e a gente tê-los aqui, para mim, é um motivo de grande alegria, para a gente poder trabalhar bastante essa questão da saúde. E volto a dizer da importância de termos um secretário, bem colocado, que o Cleiton colocou, qualquer um dos 3 médicos aqui, com certeza seria um bom secretário, pelo envolvimento que nós vemos dos 3 vereadores nessa casa. Né? Mais um alerta aí, senhor prefeito, mais uma vez falando para o senhor prefeito, né? Que eu falo sim, os recados já estão sendo mandados e a gente tem ajudado sim. Então não venham falar que um vereador não está ajudando não. Ó, tem 3 secretários aqui, com certeza, se procurar um dos 3 aqui, um já até se prontificou. Agora o que está faltando é ser o prefeito ouvir, que ele tem um certo problema em ouvir, mas ele precisa ouvir e realmente colocar um secretário na Secretaria da Saúde. Muito obrigada, senhor presidente. Continue a discussão. Não havendo o projeto Resolução 40/2016, o substitutivo número 74, ele vai ao projeto de Resolução 40/2017, ele vai à votação, o painel está aberto. Está encerrada a votação. O substitutivo número 74 foi aprovado por todos os vereadores presentes no plenário para justificativa de voto. Rafael Camargo. Só para contribuir, vereadora Constância, doutor Marcelo, doutora Mayra, Érica, Cleiton Silva, doutor Marcelo Rossi, obrigado pelos comentários. O que precisa ficar claro é que dentro da gestão na área da saúde, eu vejo muito dos senhores aqui ouvindo reclamações sobre exames, consultas, cirurgias. E dentro da Secretaria da Saúde, se não houver um trabalho de curto, médio e longo prazo, não consegue trabalhar. Quando eu falo isso, obviamente que não vai conseguir atingir toda a população, é como arrumar a calçada da cidade. Hoje não tem verba para se arrumar toda a calçada. Mas se começar com um quarteirão, que seja por ano, vai chegar uma hora que vai terminar o que precisa ser feito. Se a gente hoje tem uma fila enorme nas diversas especialidades, se a gente não trabalha prevenção, esse problema só vai aumentar daqui a 30, 40 anos. Serão outros vereadores discutindo os mesmos problemas. E tem um outro agravante nisso tudo que eu quero compartilhar com os senhores, principalmente as mulheres, as donas de casa, as merendeiras, né, que além de tudo chegam em casa e tem que ainda dar conta do serviço. E é super comum ver a mulherada, e os homens também que trabalham às vezes no pedreiro ou na metalurgia, com problema de coluna, problema no quadril, tendinite, ou seja, os problemas ósseos musculares e os problemas ósseos degenerativos são super comuns. E as mulheres e os homens, depois de 50 anos, acabam vivendo depois com anti-inflamatório e vai tocando, vereadora Érica. Vai tocando o que pode, o uso discriminado até dá problema renal. Mas o agravante que eu queria dizer para vocês é o seguinte: o Brasil, infelizmente, não está acompanhando o envelhecimento doentio da nossa nação. Jamais quero tornar aqui o Brasil, Estados Unidos, Bélgica, Suécia, não é nada disso. Mas a roda é redonda, enquanto o carro ainda trafega, a roda é redonda no mundo todo. Então, o que existe de bom e deu certo nos outros países, por que não a gente se espelhar e fazer melhor? E eu chamo a atenção aqui sobre vaga de UTI. A população está envelhecendo, doente, e não tem vaga de UTI para todo mundo. Isso é um problema que eu já venho falando há anos,
E isso nós vamos entrar em colapso, porque os hospitais hoje não conseguem mais expandir. Você pega uma Santa Casa, uma humanitária, dificilmente vai conseguir expandir para o número de pacientes que vão precisar, tendo em vista que nós estamos envelhecendo e morrendo aos 70, 80, 90 anos. E isso é uma coisa muito desastrosa para nós, ainda mais quando não se envelhece com qualidade, doutor Marcelo. Como Vossa Excelência bem colocou do Alzheimer, demência, que eram doenças que não tinham ainda muito entendimento há 30 anos atrás, 40, 50, e que hoje os exames precoces conseguem retardar a doença, ou seja, ganhar qualidade de vida. Então, o que eu puder, o que a gente puder aqui, contribuir com o Executivo para que ele crie um olhar e junte 10, 20, 30 doenças e que faça um apanhado de 60 dias dentro da semana, porque hoje já é difícil você ensinar português na escola. Já é difícil você ensinar matemática na escola. Quando você vai ensinar doença, prevenção e tudo isso requer cuidado, é muito mais difícil a pessoa seguir a risca, tendo em vista que a gente vê, muitas vezes faz a prescrição, pede, mas o dia a dia do paciente, ele não consegue aderir ao que precisa ser feito. E a gente mora num país, doutor Marcelo, que tem justiça do trabalho. Você já parou para pensar nisso? Né, país de primeiro mundo, difícil, você não vê isso aí, justiça do trabalho. O que está acontecendo no Brasil? Então, assim, o trabalho é de forma, então, que prejudica para ter uma vara, para ter um setor único e exclusivo para julgar isso, né? Agora, o que eu percebo é que realmente, a partir dos 40, 50 anos no pronto-socorro, eu acho que é uma queixa comum para Vossa Excelência, a doutora Mayra também, o paciente já deteriorado, com dor e com problema irreversível. Então, fica aqui o meu agradecimento a vocês que tiveram um olhar também sensível e votaram favorável, porque se a gente não trabalhar prevenção, pastor Nilton, sabe quanto custa uma prótese nacional? 5, 6 mil reais é o que o SUS paga. Sabe quanto custa uma prótese importada, pastor Nilton? Dependendo, chega a custar de 30 a 50 mil reais só a prótese. E a durabilidade disso, pastor Nilton, quase 10 vezes maior do que uma prótese nacional, que depois precisa fazer uma segunda cirurgia, até por fazer me fugiu o nome, a revisão. Então, você imagina uma pessoa com um problema no quadril, com 40, 50 anos, com uma longevidade até os 80, vai ter que fazer a revisão no mínimo 3 vezes, com custo de UTI e com risco de mortalidade para cada procedimento. Então, agradeço aos senhores pelo voto favorável. Obrigado, presidente. Cleiton Silva. Senhor presidente, só para salientar algo, para ser até explicativo o que eu falei aqui agora. Eu aprovo qualquer um dos 3 como secretário, mas não quero tirar também o mérito do Gil, que hoje é secretário interino. Então, assim, não é que eu estou dizendo que não tem secretário, não. Ele é secretário interino, apesar que ele acumula, na minha opinião, 2 funções importantes, que é a de chefe de gabinete e secretário interino da saúde, que eu acredito que demanda ele escolher uma, na minha opinião. Se ele falar para mim hoje aqui, até para nós aqui, falar sou secretário da saúde, eu acredito que pode ir bem, que também vá bem. Não estou dizendo isso, então não quero tirar aqui a competência do secretário Gil, não. Mas, como eu disse na minha fala e reitero, que qualquer um dos 3 médicos que ocuparem essa cadeira, eu acredito e confio plenamente. E como eu disse agora para o doutor Marcelo aqui, falo para o Rafael e para a doutora Mayra, terá o nosso apoio. Porque a gente vê que vocês são pessoas que se interessam por política pública na área da saúde, são pessoas que querem o bem da nossa cidade e podem nos ajudar quanto em relação a isso. Então, só não quero tirar o mérito do secretário interino, mas acredito que acumular essas 2 funções, para ele, nesse momento, está sendo pesado. Que é 2 funções importantíssimas. O chefe de gabinete hoje é o cargo mais importante que tem dentro do executivo. Ele que tem que filtrar tudo ali para passar para o prefeito, acredito que seja isso, não é, Alemão? E ele ser secretário de saúde também é uma pasta que também não é das, vamos dizer assim, menos importante. Eu acho que é das secretarias a mais importante, depois saindo ali do gabinete. Então, só quero reiterar isso e faço campanha, se for necessário aqui, hashtag vereadores médicos para secretário de saúde. Obrigado, senhor presidente. Item 3 da pauta. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem.
Presidente, nos termos do artigo 58, inciso 3º, parágrafo 1 e 2, na condição de líder do bloco, solicito o uso da palavra por 10 minutos para tratar, até 10 minutos, tratar de assuntos urgentes e relevantes de interesse dessa casa. Através do parágrafo 1º, transfiro a palavra à minha liderada Constância Félix. Primeiro, eu gostaria de saber que assunto que seria tão relevante. Presidente, na condição de líder, está no regimento interno e nós vamos manifestar sobre um determinado assunto. A sessão está suspensa por 1 minuto.